Graça e paz, igreja. Amém. Tudo jóia com vocês? Tudo jóia com vocês? Irmãos, o que Jesus faz, hein? É algo tremendo, né? Nós só precisamos estar atentos à vontade dEle. Nós só precisamos estar com os ouvidos aguçados para ouvir a voz dEle. E na medida que o Senhor vai falando conosco, a gente tem que fazer o quê? Caminhar em obediência a Ele. Mas não é uma obediência negligente, é uma obediência em amor. Porque Deus, Ele não nos castra. Deus faz conosco, tudo que Ele faz conosco é em amor. E Deus, Ele é tremendo, irmãos. Nós cantamos aqui canções a respeito do Espírito Santo. Nós entramos ali, tem ali um quadro que fala sobre o Espírito Santo. E eu vou pregar hoje à noite sobre o Espírito Santo. E eu não falei nada para ninguém. Como que Deus é maravilhoso, hein? Meu Jesus. E essa palavra de hoje é uma palavra muito simples, é uma palavra de continuação do que a pastora Milcilene pregou semana passada. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do verso 1. Fala sobre a promessa do derramamento do Espírito. Versículo 1 diz assim: Fiz o primeiro relato, ó Timóteo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E o que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Então nós temos aqui o segundo livro de Lucas, o médico Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos é uma continuação de Lucas. E ele, por isso que ele fala, eu falei muitas coisas a respeito do que Jesus fez, mas agora, esse livro de Atos, ele vai falar a respeito da ação do Espírito Santo através da igreja. E ele começa a falar a respeito e dizendo que Jesus disse: olha, vocês precisam permanecer aguardando até que venha sobre vocês o Espírito Santo e vocês sejam revestidos de poder. Eu queria que vocês lessem comigo o versículo 8 novamente, por favor. Diz assim, ó: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Amém? Então, para ser uma testemunha, temos que estar o quê? Cheios do Espírito. Para que a igreja avance, para que a igreja progride, ele diz aqui, ó,
espere até descer, e quando descer, sereis o quê? Minhas testemunhas em todos os lugares da terra. Irmãos, Jesus, ele falou, antes de morrer, que ele enviaria o Espírito. O Espírito, Jesus não fez nada no ministério dele sem o Espírito Santo. Os apóstolos também não fizeram nada sem o Espírito Santo. E a igreja hoje, mundial, está fazendo muita coisa sem o Espírito Santo. Não é verdade? Como nós poderemos ser testemunhas do poder de Deus, da ressurreição de Cristo, sem o poder do Espírito? Há um imperativo aqui para ser testemunha, irmãos. É receber o poder. E acontece que a igreja mundial hoje trocou o poder por muitas coisas que não são a glória e o poder do Espírito. Colocaram diante muitos enxertos para tentar ganhar almas, para tentar prender pessoas dentro das igrejas. Colocaram estratégias. Mas durante a vida do tempo da igreja, desde quando o Senhor começou aqui no derramar de Pentecostes, de lá para cá só existiu uma forma da igreja crescer. Só existiu uma forma da igreja avançar. E foi no poder do Espírito. Por isso que o tema dessa ministração é uma vida cheia do Espírito. E nós cantamos aqui, irmãos, ser cheio do Espírito. Vem com o peso da tua glória. Espírito Santo. Meu Deus, irmãos, olha quanta coisa nós cantamos aqui. E cantamos a respeito dele, mas a igreja, ela precisa conhecer o Espírito. O Espírito, ele tem vários símbolos. O Espírito Santo, ele tem vários símbolos. Um dos símbolos é a pomba. Outro símbolo é o azeite. Outro símbolo são as águas vivas, em João capítulo 7. Mas os símbolos não definem quem é o Espírito. O Espírito, ele é uma pessoa. E a profetisa Rosa, no momento da adoração aqui do louvor, ela começou a orar e ela enfatizou que o Espírito é uma pessoa. E nós precisamos nos relacionar com essa pessoa. Então, se confunde muito a manifestação do poder do Espírito com o Espírito em si, com a pessoa do Espírito. Uma coisa são as características do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E ele tem a sua própria personalidade diante da Trindade. Ele tem as suas próprias características diante da Trindade. E hoje o Espírito Santo, ele está no mundo, trazendo a convicção do pecado, da justiça, do juízo, e ele está capacitando a igreja para viver o eterno propósito de Deus. Como que a igreja vai viver o eterno propósito de Deus sem ser uma testemunha de poder, de manifestação da glória? Paulo, quando chegou lá em Coríntios, ele falou assim: eu não venho aqui falar com um conhecimento humano, não, mas antes eu vim aqui com demonstração de poder e sabedoria de Deus. A igreja precisa, e quando eu estou falando de igreja, irmãos, eu não estou falando daqui, eu estou falando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo no mundo, ela precisa voltar a essas origens. A voltar a caminhar numa vida, sabe, de relacionamento com o Espírito. Entender o Espírito. Saber que ele se relaciona. Saber que ele é uma pessoa.
E quando nós nos relacionamos com Ele, nós nos tornamos sensíveis e podemos ouvir a sua voz. Nós somos uma igreja, irmãos, que acredita nos dons. Nós somos uma igreja que acredita que a manifestação dos dons, que o agir soberano de Deus através do Espírito na igreja, porque é na igreja que o Senhor vai preencher todas as coisas. É pela igreja, perdão. É pela igreja, está nas Escrituras. Mas como que a igreja vai manifestar essa glória do Senhor andando no natural? Se as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então nós precisamos voltar a caminhar nessa ousadia. E quando, no capítulo 2, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse no livro de Atos, porque nós vamos percorrer alguns capítulos e nós vamos ler alguns versículos de Atos, tá bom? Então, no capítulo 2 de Atos, nós temos ali, a partir do versículo 14, nós temos o Pentecostes, amém? E do capítulo 14 em diante, nós temos o discurso de Pedro. Irmãos, Pedro era uma pessoa, olha esse testemunho aqui de Pedro. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas se você vê Pedro, depois do derramamento do Espírito, você vai falar, cara, esse aí é Pedro? Não, esse é outra pessoa. Esse aí não é aquele Pedro, não. Não, acho que é irmão. É muito parecido com ele, deve ser o irmão. Porque Pedro se tornou completamente uma outra pessoa depois do derramamento do Espírito. Pedro tinha ousadia. Pedro não era culto, irmãos. Quando você lê aqui o livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, os religiosos ficaram assim, cara, como que ele consegue falar isso, sendo ele, né, incauto? Como que ele consegue ter tudo isso? Porque é o Espírito. Ele nos traz o quê? Sabedoria do alto. Nos traz a graça para podermos, a graça que nos capacita para podermos avançar. E uma outra coisa, irmãos, que além dessa falta de entendimento em saber quem é o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, que ele se relaciona, é que o Espírito Santo, ele vem sobre nós continuamente. Há uma urgência dos apóstolos, há uma urgência dos nossos irmãos aqui, daquela época, da igreja primitiva, em sempre que estar diante de umas pessoas novas, diante das pessoas que estão sendo convertidas ao Senhor, que estão conhecendo o Senhor, há uma urgência deles, sabem em quê? Em orar para que eles sejam cheios do Espírito. É uma urgência deles. E aí a gente vê que o Espírito desceu em Atos 2. Só que ser cheio do Espírito não é um evento único. Ser cheio do Espírito é um estilo de vida diária, aonde eu me relaciono com o Espírito, aonde a minha devoção deve ser extravagante diante dele, para ser cheio dele e poder ser uma testemunha. E aí nós vemos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 23. No capítulo 4, Pedro e João, eles foram falar das Escrituras, falar de Jesus, compartilhar, testemunhar a respeito de Cristo. Versículo 23 diz assim:
E eles foram presos e depois eles foram soltos. E diz assim a palavra: depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo quem? Pelo Espírito Santo, disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungistes, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que te tranquem dentro dos quartos com medo. Foi isso que eles oraram? Olha o que eles oraram. Agora, pois, você olha para as suas ameaças e concede a teus servos que fale a tua palavra com ousadia, com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e efeitos extraordinários, pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram com coragem a palavra de Deus. Aleluia. Opa! Todos ficaram cheios do Espírito Santo de novo. Ai, não é uma vez não? Porque, irmãos, uma coisa é o batismo, outra coisa é uma plenitude no Espírito. O batismo é uma única vez. Plenitude, não. A plenitude, ela tem que ser alimentada diariamente. Por quê? Porque se não for alimentada, essa plenitude, esse enchimento do Espírito vai se esfriando a ponto de se tornar uma pessoa completamente indiferente ao agir do Espírito Santo. No livro de Atos, continuando, eu quero que você vá lá para o livro de Atos, capítulo 10, versículo 44. É a conversão de Cornélio. Versículo 44. Então, Pedro estava na casa de Cornélio, estava falando com Cornélio, e diz assim, a partir do verso 44, enquanto Pedro dizia estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em língua e engrandeceram a Deus. Então Pedro disse, será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles suplicaram que ficassem com ele durante alguns dias. Em outras versões também falam que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui vários relatos no livro de Atos, de um caminhar da igreja, não é de uma pessoa, é um caminhar da igreja, dia após dia, buscando o Senhor, para poder ser testemunha do Senhor, com poder e sabedoria do alto, não com uma sabedoria humana, não com estratégias humanas, mas com a graça de Deus, com a glória do Senhor. E Deus está buscando, está erguendo essa igreja nesses dias, irmãos.
Deus está erguendo uma igreja novamente que esteja olhando para Ele, buscando Ele, sabe? Porque como que nós vamos avançar? Como que nós podemos realizar alguma coisa sem o Espírito? Na força do braço? Na força do braço a gente consegue algumas coisas, sim. Tem muitas coisas que se consegue, mas permanecer e dar frutos por tempo, sabe, permanente, é muito difícil. E outra coisa, na força do braço se cansa, se fadiga. Não é à toa que o tanto de pastor doente por aí é por causa disso também. Porque trocaram a glória, o poder do Espírito por estratégias, trocaram a glória e o poder do Espírito por uma forma de tentar encher a igreja, por uma forma de ter evidência, por uma forma, sabe, de ser a primazia dentre as igrejas. Irmãos, nós somos chamados a uma coisa, sabe o que é? Como é que é? Os jovens que foram lá para a escola de missões, qual é o nosso chamado? Morra! Não tem como viver uma vida cheia do Espírito Santo vivo. O que é que eu preciso morrer? Eu sei o que eu preciso morrer. E você? O que é que você precisa morrer? Para você ser cheio do Espírito? Hã? O que é que você precisa entregar para Cristo? O que é que ainda você está lutando? Lutando. Sabe? Irmãos, esse tipo de oração é uma oração perigosa, né, pastora Mil? Irmãos, eu já fiz orações perigosas, ó. Eu já fiz orações perigosas e assim, orações nas emoções. Oração, e Deus ouviu. Oh, Jesus foi ouvindo as coisas, gente. Meu Deus do céu. Fagner, Deus ouviu as minhas orações perigosas. Você já ouviu a tua oração perigosa? Já? Irmãos, quando no Antigo Testamento, no livro de Samuel, capítulo 1, Ana ora ao Senhor. Naquele tempo havia pouca iluminação, poucas visões, a luz do Senhor era pouca. O sacerdócio de Eli estava falido. Os seus filhos eram filhos que estavam prostituindo. E aí, Ana, ela não podia ter filhos e ela fez uma oração perigosa, irmãos. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu devolverei ele para o Senhor. Não passará navalha na sua cabeça. Ela fez um voto de nazireado para ele, de consagração a ele. Deus ouviu, e nasceu Samuel. E Samuel foi o primeiro profeta. Presta atenção, Samuel foi o primeiro profeta a ouvir o Espírito por dentro. Foi o primeiro profeta. Ali inaugurou uma nova forma de se relacionar com Deus, mas ali ainda não era para poucas pessoas. Sabemos que no Antigo Testamento ouvir a Deus era para os profetas, para os sacerdotes e para os reis. Mas hoje, irmãos, todos nós podemos ouvir o Espírito. Hoje nada nos impede de ouvir o Espírito. E aí, presta atenção, olha o que Ana falou: Senhor, eu entrego ele a Ti, todos os dias de sua vida para Te servir. Isso está no Antigo Testamento. Mas hoje nós estamos no Novo Testamento e nós fomos comprados por um sangue precioso. Amém? E aí eu pergunto, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, está completamente entregue para Deus?
Não existe diferença da oração de Ana para a nossa condição hoje, irmãos. Não existe diferença. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é pai? Quem é pai e quem é mãe? Aí. Deixa eu perguntar para você. Você já entregou seu filho, a sua filha para Deus fazer o que Ele quiser com a sua filha e com o seu filho? Glória a Deus. Eu tenho minha filha aqui, ó. E ela tem um chamado missionário desde criança. Eu não sei para onde ela vai, mas está nas mãos do Senhor. Eu sei que o Senhor vai pegá-la e vai levar para algum lugar. É o chamado dela. Ela não pertence a mim, pertence a Deus. É esse o nível que o Senhor quer de mim e de você. É um nível de entrega total. Agora, não é fácil, né, Fagner? Né? Não é fácil, irmãos. Eu tenho uma enteada está casada, é tudo, agora minha filha aqui, mas daqui a pouco o Senhor vai pegá-la e vai levá-la para algum lugar. E nós temos que preparar. Ore por nós, por favor, sobre isso. Né? Ore por nós. Mas esse nível de entrega que nós precisamos ter para que a gente possa estar cheio do Espírito. Enquanto nós estivermos negociando com o Senhor, Ele vai derramar? Derrama, irmão, claro que derrama. Ele vai realizar alguma coisa? Claro que vai. Mas, do jeito que Ele deseja, da forma que Ele deseja, nós precisamos estar mortos. Nem o vivo Deus não usa da forma que Ele quer vivos, só mortos. Deus não usa da forma que Ele quer vivos, só mortos. Só mortos. E uma vida cheia do Espírito, o Espírito vai fazer a gente morrer cada vez mais. Eu quero que você pense na sua vida. Nós estamos hoje no dia 20 de outubro de 2024. O quanto você já morreu esse ano? Rapaz, se eu falar para você que eu já morri em algumas coisas, eu preciso morrer mais. Mas o quanto você já morreu? Olhando-me, deixando para as coisas para trás, fico olhando para frente, como diz Paulo, vou morrendo em direção à morte diariamente, buscando do Senhor que Ele cresça e eu diminua. Uma vida cheia do Espírito, a gente tem que estar morto, mas também a gente experimenta muita glória de Deus. A gente experimenta algo sobrenatural, porque os mortos ouvem o que está no coração dele. Quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vê ali Filipe. Filipe não era apóstolo, mas ele ouvia o Senhor. Capítulo 9, a conversão de Saulo. Irmão, Ananias, quem é Ananias? Ananias só aparece no capítulo 9, irmãos. E Deus dá uma visão e fala com ele, Ananias, vai lá para a rua direita, que eu quero que você vá lá, que tem um homem que está lá orando por mim, o nome dele é Saulo. Aí Ananias fala, mas Senhor, esse aí não é aquele que perseguia, que estava perseguindo, que estava matando? Ali a gente vê um diálogo entre Ananias e o Senhor, irmãos. Não eram apóstolos, não eram diáconos, não eram líderes, ninguém sabe de Ananias, era um homem comum, vamos dizer assim. Mas ele tinha uma vida cheia do Espírito para ouvir o Senhor e, no meio da dúvida, questionar a Deus, e Deus ainda corrige ele e fala com ele, não, vai calma, fica com tranquilidade, que ele é meu instrumento, e ele vai saber o que é padecer sobre o meu nome agora. Ananias ouviu o Senhor.
ser cheio do Espírito Santo, uma das características de ser cheio do Espírito Santo é ouvir a voz do Espírito. E não é uma exclusividade para líderes, é para a igreja. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê uma igreja caminhando, ouvindo o Espírito Santo. Ouvindo o Espírito Santo. E não tem coisa mais maravilhosa do que ouvir o Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não acredito. Todas as músicas falam sobre o Espírito Santo. Eu vou falar, estou pregando sobre o Espírito Santo. Sem eu não falei nada para a Rosa, não falei nada para ninguém. Cara, isso é maravilhoso, gente. E eu não vou nem contar para vocês aonde que Deus falou o tema para mim pregar. Não vou nem falar. Né? Não vou nem dizer. Porque aí vai cair, sabe por terra o quê? A religiosidade, irmão. Era um lugar que eu não posso falar. Mas é verdade. Aí eu falei para a Cláudia, não foi, meu amor? Falei para a Cláudia, meu amor, Deus me deu toda a palavra. Meditando. Mas, irmãos, não existe lugar exclusivo, não existe o tempo exclusivo para o Senhor falar. Ele fala, depende da sua sensibilidade. Não existe, irmãos. Sabe, a religiosidade acaba com a gente. Nós queremos encaixotar o espírito. Nós queremos botar um interruptor, tu desce aqui, mas agora o horário eu tenho que terminar, porque... Não, irmãos. Vamos viver uma vida guiada pelo Espírito. A igreja de Atos era uma igreja guiada pelo Espírito. É isso que o Senhor deseja da gente hoje. Uma igreja guiada pelo Espírito, uma igreja cheia do Espírito, testemunhando. A palavra testemunho ali em Atos capítulo 1, versículo 8, significa martíria. Quando se fala de martírio, se pensa logo em morte, né? Mas a palavra martíria tem ainda um significado a mais. A martíria significa uma vida de santidade. Isso já é martíria. Eu não quero me compactuar com as coisas do mundo. Então, isso já é um nível de martírio. Outro nível de martírio é: eu estou me doando para o reino de Deus. E o terceiro nível é a própria morte. Sendo martirizado por Cristo. Martírio tem 3 níveis. Mas nós aqui, nós não temos perseguição, então está tranquilo. Mas que tipo de martírio nós estamos vivendo? Precisamos viver na santidade, precisamos manifestar o reino de Deus. E somente uma vida cheia do Espírito vai fazer isso acontecer. Então, eu falei aqui sobre a questão do batismo. O batismo é uma única vez, mas a plenitude, ela é contínua. Nós vemos vários textos aqui de Atos, e nós vemos o derramado do Espírito várias vezes. Os apóstolos viveram várias vezes um derramado Espírito. Várias vezes eles foram cheios do Espírito. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 2. Versículo de 1 a 7. Vamos lá para a igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Ó, igreja de Éfeso, eu conheço o teu trabalho. Ó, gostei, você está fazendo muitas coisas aí. Conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos. Uma igreja que tinha doutrina, porque como é que vai combater os falsos sem doutrina? Então é uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que tinha ensino, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho, contra ti, porém, o fato de que deixastes o primeiro amor. Ó, deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tirarei o meu espírito de você. Retirarei o meu espírito. Mas se tens a favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tens ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que estás no paraíso de Deus. Éfeso era uma igreja era uma igreja pujante, ela fazia muitas coisas. Ela tinha ensino, ela tinha conhecimento, porque ela também, ela se punha contra os falsos apóstolos. Para saber, a Bíblia fala que nós precisamos, lá no livro de Timóteo, ele fala para a gente manejar bem a palavra, porque a gente manejando bem a palavra, nós seremos conhecedores não somente do bem, mas também do mal. Então Éfeso, ele tinha um conhecimento a respeito da palavra, do conhecimento das Escrituras, e por isso eles enfrentavam os falsos apóstolos. Tinha doutrina, mas perderam o quê? A paixão, meu irmão. Perderam o primeiro amor. Se uma coisa que a igreja de Atos não tinha, era paixão pela presença. Era desejo pela presença. Era anseio pela presença. Era uma vida avivada pela presença, pelo poder do fogo do Espírito. Irmãos, nós precisamos ser essa igreja avivada, cheia do fogo do Espírito. Nós não podemos perder esse fogo que existe. Irmãos, isso é o que nos alimenta. Precisamos estar dia a dia buscando esse relacionamento. Lembra, ele é uma o quê? Não está baixo. Ele é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa, então se relacione. Não trate ele como se ele fosse um vento, um fogo, algo, sabe, abstrato. Não, ele é uma pessoa e ele se relaciona. Ele se manifesta como fogo, ele se manifesta da forma que ele quiser. Ele é Deus. Ele tem as suas características distintas entre o Pai e o Filho. Ele é Deus. Mas nós precisamos cultivar um relacionamento com o Senhor, com o Espírito. Com o Espírito. Nós entramos aqui, a oração inicial foi de Atos capítulo 4, versículo 32, que o Melvin falou. Canções falaram sobre o Espírito. Tudo está falando sobre o Espírito esta noite, irmãos. Vou falar que nem o Senhor escreveu para a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Quem tem ouvidos, Tameão, Porto Velho, ouça o que o Espírito está dizendo. E por que buscar ser cheio do Espírito? Porque é um mandamento. Porque é o único meio de se tornar espiritual. É o Espírito que vai nos permitir acessar
os segredos do Senhor, a ouvir a sua voz, a sentir o batimento do seu coração, é uma condição para cumprir o eterno propósito de Deus. Eu já até falei sobre isso. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela manifesta algumas coisas, dentre elas o amor. Deus nos chama a amar. Amar. Amar é renúncia. E o versículo 8 de 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor nunca acaba. Nós precisamos amar. Uma outra evidência é que nós testemunhamos a respeito do reino e também testemunhamos santidade. Gálatas capítulo 5, versículo, eu acho que é o 13, deixa eu ver aqui. 5, fruto do Espírito, não, é o 16. Gálatas 5, 16. Deixa eu ver aqui. Fala sobre a santidade. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Então, uma outra evidência é a santidade. É uma evidência também do amor, da paz, da bondade, da longanimidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, o fruto do Espírito. Uma vida cheia do Espírito manifesta o fruto do Espírito, manifesta amor. O fruto do Espírito, irmão, não é algo que eu produzo em mim mesmo. A Bíblia fala que o Senhor, Ele deseja que a gente a cada dia se torne mais parecido com Ele. E para a gente parecer mais com Ele, nós precisamos que o fruto do Espírito, ele cada vez mais, a cada dia, ele seja mais entranhado dentro de nós. E esse entranhamento vai fazer com que a gente manifeste esse fruto. E as pessoas verão, o mundo verá o fruto do Espírito através do nosso testemunho. Lembra de martíria? Martíria é uma das formas que eu falei, lembra? Que é santidade, e outra forma é a manifestação do serviço do reino ao mundo. Isso é uma das formas de martíria. Então, uma das formas que nós podemos manifestar é através dessa vida de santidade, é através desse lugar onde a gente está, onde o fruto do Espírito. Lembra de pessoas assim? Gente, eu lembro daquela pessoa lá, fulano, rapaz, ela é uma pessoa, quando abria a boca, misericórdia. Vocês já conheceram pessoas assim que mudaram completamente o testemunho depois que o fruto do Espírito foi crescendo dentro delas? Sim ou não? Então, isso deve ser algo marcante. É uma das evidências de uma pessoa cheia do fruto, cheia do Espírito Santo. Uma transformação impactante, uma transformação a ponto de pessoas olharem assim, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Tem algo de diferente aí. Fulano, o que aconteceu com você? Me conta aí. É uma forma de evangelismo. O seu testemunho vai evangelizar. Para finalizar, irmãos, Deus está buscando uma igreja apaixonada por Ele. O evangelista Reinhard Bonk, alguém já ouviu falar sobre ele? Pastor Somos já ouviu. Reinhard Bonk, ele foi um evangelista que ganhou milhões de almas lá na África. O Billy Graham, ele era muito conhecido porque ele era americano, ele tinha televisão, então ele era famoso, ele ia lá com os presidentes, mas Reinhard Bonk, ele fazia as cruzadas na África com milhões de pessoas, irmãos. Já pensou 1,5 milhão de pessoas ouvindo a palavra e a glória do Senhor ouvindo ali, milhares de pessoas entregando a vida ali.
Lá em Lagos, na Nigéria, 1 milhão de pessoas entregaram a vida, mais de 1 milhão de pessoas catalogadas com nome, endereço, com tudo. E ele tem um livro que diz assim, Espírito Santo. O livro fala, o título do livro, Somos Inflamáveis ou a Prova de Fogo? O nome do livro é Somos Inflamáveis ou a Prova de Fogo? Pesado, né? John Wesley, ele tem uma frase muito conhecida que ele fala assim, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Charles Finney fala assim, presta atenção no que Charles Finney fala, se a presença de Deus estiver na igreja, a igreja atrairá o mundo. Se a presença de Deus não estiver na igreja, o mundo atrairá a igreja. Eita! Eu vou repetir essa última aqui do Charles Finney. Se a presença de Deus estiver na igreja, a igreja atrairá o mundo. Se a presença de Deus não estiver na igreja, o mundo atrairá a igreja. Como é que eu cresço no Espírito Santo? Como é que eu começo a me desenvolver? Uma vida de devoção. Devoção não é devocional. Devocional você tem aquele tempo lá com o Senhor que você tira de manhã cedo, não sei o horário que você tem, mas devoção é uma vida entregue ao Senhor. Aonde nessa vida, durante o dia todo, você está praticando as disciplinas espirituais para estar conectado com o Espírito Santo. Então, durante o dia, eu estou ali em oração, de manhã, de tarde, de noite, eu tenho meu tempo de adoração, eu tenho o meu tempo de leitura da palavra, de meditação. No outro dia, eu tenho tempo, as disciplinas espirituais, são muitas disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, mas, Bismar, essas disciplinas não vai fazer com que eu seja merecedor? Não. Nós não somos merecedores. As disciplinas espirituais, elas vão nos levar para perto do Senhor por causa do nosso amor para com Ele. Lembra, o relacionamento sempre é baseado no amor, nunca na meritocracia. É o amor que faz o vínculo entre eu e o Senhor, entre o Senhor e eu, entre eu e as pessoas, entre as pessoas e mim. É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Devoção, contemplação, contemplar a beleza de Deus, conhecer as suas afeições, ouvir a sua voz, meditar. Profetisa Rosa, ela orou aqui a respeito de Davi. Irmãos, Deus está procurando os Davis dos dias de hoje. Deus está procurando homens sedentos por Ele, que desejam apenas Ele, que priorize Ele acima de todas as coisas. Bismar está nesse lugar? Não, eu estou ainda bem longe, mas eu estou caminhando para esse lugar. É meu desejo, eu estou buscando isso. Então, se você já está nesse caminho, amém, meu irmão? Vamos juntos. Mas se você ainda não está nesse caminho, eu te convido, a partir de hoje, se entregar completamente a esse caminho. Eu te convido a partir de hoje a estar completamente rendido a esse caminho. Eu te convido a partir de hoje a fazer prioridade, a se relacionar com o Espírito Santo, a conhecê-lo, a dialogar com Ele, a fazer um exercício de ouvi-lo. Eu te convido a isso, porque é para a igreja, não é para líderes, não é somente para pastores, para profetas, para mestres, para evangelistas, para apóstolos. Não, é para a igreja. Uma igreja que ouve o Senhor. Como é que você está, meu irmão? Coloque-se de pé. Aleluia.
Feche seus olhos. Divino vai cantar aqui uma canção. Enquanto ele canta essa canção, você vai conversar com o Senhor. E você vai se despir, como diz as Escrituras, se despir para se revestir de Cristo. Fale com o Senhor. Como está a sua vida hoje diante de Deus? Você é um cristão vivo ou um cristão morto? Ou você está caminhando para isso? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Você e Deus. Eu não sei o que você tem que entregar. Eu sei o que eu tenho que entregar. Eu sei o que eu tenho que renunciar. Eu sei o que eu tenho que morrer. E você, fale com Deus. O que é que você tem que morrer? O que é que você tem que entregar a Ele? Como é o seu testemunho diante do mundo?